Hoje é o item 3 do capítulo 4, né? Isso. Não falei nada com você, não, foi no... Eu posso ler, se quiser. Eu ia te chamar, menina. Essa alma quer falar, hein? É. Aí, Gabi. Tá. O inferno cristão imita o pagão. Item 3. O inferno dos pagões, descrito e dramatizado pelos poetas, é o modelo mais grandioso do gênero que se perpetuou, projetando-se como dos cristãos, e teve também os seus poetas. Comparando-os, podemos encontrar, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias entre eles. Num e noutro, o fogo material é o elemento básico das torturas, porque simboliza as mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagões. Se estes últimos tinham no seu tonel das Donaides a roda de Inchion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. Esses nomes aí são ligados à mitologia grega, né? Aqui não é Donaides, é Danaides. Acho que foi uma grafia que não saiu certo. É Danaides, de dano. Era considerada aquelas 50 mulheres, filhas de um cidadão lá, que ele casou e elas casaram, né? E acabaram exterminando os maridos. Isso é mitológico, né? Uma situação mitológica, né? Ixon e o rochedo de Sísifo, eles eram muito ligados também. Representava também a mitologia grega. Essa roda de Ixon... Aquela que consistia num balde, era um tonel, né, que despejava água dentro. Não, aqui na internet mostrou uma roda mesmo, as pessoas amarradas na roda. Tinha essa roda também. Ela permanecia presa a uma roda em chamas por toda a eternidade. É o que ele... Sim, a Ixon, né? Da Ixon. Roda de Ixon. A outra anterior, como é que é? A Danaide. A Danaide não, aqui está Donaide, mas não é Donaide, não. Acho que é Danaides. É Danaide. Ela consistia era um vaso que era o castigo das mulheres por elas terem cometido esses atos, só uma que não cometeu, né? Elas despejavam água e a água vazava embaixo, então elas ficavam constantemente tentando encher aquilo, mas não conseguiam encher. Era mais ou menos isso. Aí, Gabriela. O inferno cristão tem por toda parte caldeiras fervescentes, cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados. Deus ouve sem piedade os gemidos desses últimos pela eternidade. Jamais os pagãos figuraram os... Pagãos. Ah, tá. Pagão. Tomei um susto. Jamais os pagãos... É pagãos. 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 Não. Tá difícil. Liga não, assim mesmo, mas todos são assim. Vou até pular agora. Figuraram os habitantes dos campos elíseos, inspecionados os suplícios do Tártaro. Inspecionando. Aí eu coloquei alguma coisa aqui, mas não... Já falei o que era, né? Bom, aí tem isso aqui, Gabi. Você quer falar alguma coisa para nós sobre isso?
Quero não, tio. Que não tem muito também o que falar aqui, né? Só está fazendo uma analogia entre um e outro, né? Jacu, você quer falar alguma coisa? Não, não, é só Alguém mais? a- ver aí como que a igreja, né, imitou o que era já falado dos pagãos, né? Que já existia, né? Já existia uma mitologia, ela se aproveitou, né? Ela fez uma... Como é que é? Um link, né? Aproveitou a crença popular e para poder amedrontar o povo, eles fizeram isso aí, né? É Provavelmente. isso tudo. Você vê, até na época do internato a gente via isso, né? Era muito evidente essa forma de... É uma espécie de repressão, né? Porque É uma você... forma de controle, né, Gil? De controlar, você... Não faça isso porque você poderá estar condenado ao fogo do inferno. Aí Gil, você tinha... Ei, aqui entre pode nós, falar. bem aqui entre nós, vocês acreditavam piamente nisso? Ou o pessoal na boca pequena lá não acreditava, mas você tinha que seguir para o obediência? Gabriel, particularmente, eu tive muitas dificuldades de entender isso da forma como era colocado. Eu estou falando que é bom que a gente saiba como é que se pensa quando se está nesse tipo de envolvimento, como é que a gente pode pensar, né? Eu, por exemplo, era mais assustador para mim do que propriamente uma reflexão. Eu não consegui acreditar nem entender a forma como era colocada essa figura do Satanás, do diabo, né? A figura do anjo, por exemplo, eu também não consegui entender. A figura do céu, do inferno, do purgatório, do limbo, essas situações todas, elas sempre foram muito confusas. E eu acredito que muitos que estavam lá também, como hoje a gente tem mais até existe um grupo aí nosso, né, dos ex-seminaristas, que de vez em quando eles postam alguma coisa e a gente tem, às vezes, até conversa. Eu coloco algumas mensagens espíritas, não no sentido de que pudesse criar conflitos, de forma alguma. Era uma forma de poder... Só um instantinho. Acho que tem um... Pensei que fosse aqui. Mas era uma forma deles poder... Haver um controle nas pessoas. É isso aí mesmo, cara. É uma forma de poder controlar as pessoas. É uma forma de controle, né, para dominar a mente das outras pessoas. E muita coisa caía naquela conta lá dos mistérios de Deus, né? Que toda vez que você procurava uma explicação lógica do que eles definiam, você nunca encontrava essa explicação. Essa foi a razão pela qual eu, me preocupando com isso, eu procurei alguns padres na época, até bispo eu procurei para poder me esclarecer alguma coisa, e sempre caía naquele mesmo lugar. Não, isso aqui você não pode saber, porque isso faz parte dos mistérios de Deus. Mas eu não conseguia entender que mistério era esse. Se eu tenho uma inteligência, e Deus me deu essa inteligência, eu tenho que procurar explorar essa inteligência. Não pode ser assim. Aí foi quando eu comecei a ler um livro lá que era A Face Oculta da Mente. Mal sabia eu que estava indo num caminho pior ainda, né? Que era aquele livro de Padre Quevedo. A partir daí, Nossa graças Senhora. a Deus que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um caminho, né? Foi quando eu encontrei um companheiro meu, que era um colega nosso, que trabalhava comigo na empresa. Quando ele me viu lendo o livro, ele delicadamente pegou o livro e fechou. E ele falou assim para mim: olha, você procura, não está aí, não. E como você não sabe o que eu estou procurando? Eu sei que você está procurando. A partir daí, que é uma conversa com ele, que eu comecei a entender a doutrina espírita, que foi logo no início. Eu disse, pois é, isso que eu queria saber.
que essas coisas não podem fazer só parte do mistério, dos mistérios de Deus. Claro, é evidente que a gente não vai conseguir entender tudo, mas à medida que a gente vai avançando, hoje nós estamos vendo isso, que à medida que a gente vai avançando no conhecimento, outras informações nos chegam, outras verdades vão nos chegando, até que a gente sedimente essas verdades em nós, outras vão aparecer. Aliás, isso inclusive faz parte lá da introdução, se eu não me engano, que é do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa condição, que nem tudo Kardec pôde trazer, nem tudo Jesus conseguiu definir para todos nós, que não havia, a nossa parte cognitiva era muito fraca para poder entender isso, e até hoje ainda é, porque nós não estamos ainda, nós estamos em construção, nós estamos ainda em construção. Somos espíritos que estão sendo ainda construídos. E o momento que a gente vai avançando, a gente vai adquirindo mais conhecimento, pelo campo científico, pelo campo filosófico, e a religião ela vai passar a ser uma religião assim natural, conforme define o Palhano lá, uma religião natural. Que ele coloca isso muito bem lá nos livros dele, né? A religião Gabriel, natural. você acreditava nisso, Gabriel? Oi. Em quê? Nisso aí? Você perguntou se a gente acreditava nisso. Agora eu devolvo a pergunta para você. Você acreditava nisso? Na verdade, eu perguntei especificamente ao tio Gil, porque ele foi. Não sei se você também foi de seminário, eu estou perguntando ele porque ele estava no meio do caldeirão lá, no bom sentido, no caldeirão entre aspas aí. Então, eu devia comentar entre ele e os outros seminaristas questionamentos que não poderiam passar para as autoridades superiores, porque senão dava não sei qual era o tipo de pena que tinha lá, né? Rezar 1000 Pai Nosso de joelhos, sei lá como é que é o esquema. Mas eu tive formação católica e, como bom católico, ele só ia à missa no domingo, no resto da semana eu só fazia coisa errada. Então nem pensava muito nisso não, para te falar a verdade. Eu vim raciocinar sobre isso na doutrina espírita. Mas, Gabriel, não era só o castigo de ficar... era o castigo de ficar sem comer, sem jantar. Pior ainda, né, tio? Aí mesmo, aí é terrorismo mesmo, né? Aí é mais doído, dá o estômago, né? Só uma dúvida. Gabriel, mas eu acho que eu fui pior do que você, porque eu ainda brigava com os padres, viu? Eu não brigava, não. Eu apenas ignorava. Eu brigava, porque eles diziam que determinadas coisas que a gente ia lá, e nenhuma vez eu fui e falei para eles assim, para um padre. Falei, eu vim aqui porque eu quero entender uma situação. E eu vi fulano de tal, assim, e eu nem sabia que existia, e apareceu como um apóstolo de Jesus, e eu não sabia que existia. Existe? Ele disse assim, vamos lá, vamos procurar aqui, tem o livro dos santos. Aí foi procurar e encontrou. Aí disse, Barnabé, tem realmente, mas tem muito pouca coisa sobre ele. Eu disse, pois é, mas ele apareceu e me ensinou isso. Ele disse, isso tudo é coisa da sua imaginação, porque ele não ia aparecer coisa nenhuma para você. Isso é o seu psicológico. Aí, quer dizer, então como é que fica a situação? Né? Aí você vai para o batismo. Quem não é casado não pode batizar. Eu falei para ele assim, olha só, então, se eu me separar do meu marido, eu batizo meu filho. Batiza. Eu disse, então, que igreja é essa? Então, tá, eu vou me separar e vou batizar meu filho, depois eu volto com meu marido. Eu tinha essas brigas assim, sabe, Gabriel? Então... Que bom. Bom que você é questionador. Eu não tinha esse alcance todo, não, né? Mas, graças a Deus, depois o destino, modo de falar, né? Acabou me levando para a espiritualidade. Eu comecei na Umbanda, depois vim para o Espiritismo e estou muito satisfeito. E agora sim, realmente estou raciocinando um pouco, bem no início ainda, mas tentando raciocinar um pouco sobre isso aí. Gabriel, só acrescentando aqui, de tudo isso que a gente está comentando aqui, principalmente do internato, para mim foi uma bênção. Eu agradeço muito aqueles padres, a forma como eles colocavam as coisas, que me ensinaram uma certa disciplina, me deram uma certa disciplina. Eles fizeram
me trouxeram só benefício, apesar de tudo que aconteceu, os acontecimentos. Isso até eu esqueço. O que eu lembro mais é daquilo de bom que eu aprendi, o que eu consegui em termos de evoluir numa parte que a gente, às vezes, relega a segundo plano, né? Que é a questão da disciplina e até da própria fraternidade que existia entre nós. Isso foi exercitado entre nós, foi muito bom. Eu agradeço muito a todos eles. Então, uma forma deles educarem, né? Que eles devem ter aprendido assim também e passaram. Era o que eles sabiam, né? E não podiam fazer o contrário, né? Mas é essa a ideia que eles davam em relação ao inferno, céu, do mundo pagão, do limbo e outras coisas a mais. Era essa a ideia, porque a gente não tinha muita informação. Mas Era eles um também, pouco seco. ô tio Egeu, só Tá? uma dúvida. Isso daí é para, no caso, assim, para as pessoas temer a Deus e seguir a seita, a religião? Porque existia muito dessa questão do temor a Deus, né? Ah, sim. Até hoje a gente vê em algumas religiões, né? Eu temo a Deus. O que é temer? Se a gente for procurar no sentido etimológico da palavra, temer é o quê? Ter medo, né? Ter medo. Pois é. Não entendi. Mas é porque na leitura, né? Aí fala, eu estava lendo os significados e Chaco está vendo aí, era muito sacrifício, né? Que as pessoas faziam, né? Para poder conseguir manter, né? Eles, a fé deles, não sei se era isso que eles sentiam na época, se era uma fé mesmo ou era por medo. O dia que vocês tiverem tempo, leiam. Esse livro é Os Luminares Checos. Aí vocês vão ter uma noção, assim, mais ou menos, como é que funcionavam as coisas, né? E que nós estávamos lá naquele contexto, hein? Nós estávamos lá naquela situação também. Mas vamos em frente, né, Gabi? Vamos. Mas hoje em dia tem muito disso também, porque determinadas religiões, eles até falam, vou fazer um jejum. É. Se vocês já ouviram isso, né? Sim, claro, a gente E fazia é retiro. obediência, né, a Deus que eles falam. Que nem na Semana Santa, por exemplo, na Sexta-feira Santa, ninguém pode comer carne. É. Né? E é uma coisa fazer um que... sacrifício, né, para Deus. E é uma coisa que a gente aprende desde criança, né, da Igreja Católica, na verdade. E eu, por exemplo, mesmo tendo outra visão que eu sempre tive, eu sempre busquei, eu busquei o espiritismo mesmo, aí eu fui para a Umbanda, vi que não era isso, e até chegar aqui. Mas assim mesmo, até hoje, eu não consigo comer carne na Sexta-feira Santa, de jeito nenhum. Cada um tem a sua forma de ser, né? E todos se respeitam em função disso, né? Não, mas é o medo, né, que fica colocado na gente, que fica impregnado, na verdade. Pois é. A gente acaba absorvendo isso, né? Mas é verdade. Caminhamos, né? Né, Gabi? É 84 agora, tio. 4. Isso. A semelhança dos pagãos. Cristãos pagãos. Dos cristãos. Isso. Tá bom. Vamos lá. Gabi, não estou te ouvindo, não. Gabi? Acho que ela está sem internet. Eu acho que sim. Deve ter caído a internet dela. Deve ter caído.
Vamos ler, então. Aí, depois, quando ela chegar, ela continua. À semelhança dos pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satanás. Com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que havia recebido, mas sem praticar Voltei. maldades. Tá. Parei em maldade, mas eu não tô querendo fazer maldade, não. Ah, tá. É. Cadê? Ele Ele retinha retinha nesse império os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal pelo prazer de os submeter ao sofrimento. Satanás, entretanto, recruta suas vítimas por toda parte e se alegra de fazê-las atormentar por legiões de demônios armados de tridentes para revolvê-los das manchas, nas nas manchas. chamas. Nas chamas, isso aí. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais os consumir, chegando-se a perguntar se seria um fogo de betume. O inferno cristão não permite, pois, que o inferno pagão o exceda em nada. Se a gente for guardar uma relação, hoje nós sabemos que existem os umbrais, né? O umbral tem também lá os seus comandantes e comandados, né? A gente sabe disso, né? Só que a gente não pode fazer do umbral o que fizemos com o inferno, né? Achar que todo mundo está condenado ao umbral também por eternidade, não é nada disso, né? Mas que existem esses espíritos que, às vezes, se eles... Não é o caso aqui, o caso aqui está sendo trazido de uma forma. Eu já estou me referindo à questão do umbral, né? Existem nos umbrais certos domínios, né? Aqueles dominadores, né? Os líderes, em alguns estágios, né? Mas, na verdade, é uma zona, é uma região de sofrimento. Mas que tipo de sofrimento é esse? As pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, o produto de tudo que está lá é originado do seu psiquismo, da sua mente, do seu pensamento, né? E nós sabemos que o pensamento, ele plasma. Assim como nós plasmamos o bem através do pensamento, o mal também ele pode ser plasmado dessa forma. E, sobretudo, naqueles momentos mais infelizes, né, que as pessoas que têm algo ainda muito pendente, né, os que tiraram a sua própria vida, os que prejudicaram as pessoas em si, né, as pessoas de toda forma, né, Como se fosse entram muitas vezes... patamares. Não é? Como se fosse patamares. Como se não Exatamente. ficasse todo mundo misturado, né? E às vezes a gente cria, como foi mostrado no filme, o filme mostrou apenas vamos dizer assim, uma pálida ideia do que é. Existem coisas muito piores do que aquilo que a gente viu no filme Nosso Lar, né? Existem situações bem mais abissais, né? São os umbrais mais profundos, né? Onde a dominação ela é muito grande, onde existem espíritos de conhecimento muito grande, principalmente esses magos que vivem nessas regiões, eles realmente têm um domínio muito forte e colocam aqueles espíritos que estão nessas condições sob o jugo deles. E eles vão realmente fazer o que eles pretendem. Você vê Judas, né? Isso é um exemplo, né? Lá, né? Agora, observa uma coisa no caso do Judas. Dele, né? Observa uma coisa, Helena, Joana, na questão do Judas. Jesus esteve lá para visitar o Judas, não foi? Eu ia falar isso.
Mas ele não conseguiu tirar o Judas, porque o Judas tinha que passar por algum momento. Não estava pronto ainda para sair. É quando a gente fala aqui nessas regiões dos umbrais, quando vão essas caravanas para poder resgatar algum espírito que está sinalizando que quer sair de lá, que não basta ele levantar a mão e dizer, olha, eu quero sair. Não, ele tem que exteriorizar isso do coração. Esse sentimento ele tem que ser um sentimento sincero. Ó, eu estou arrependido. Ó, eu estou querendo sair daqui. Tem que haver algo muito forte para que ele possa ser resgatado. E muitas vezes a gente vê lá nos livros de André Luiz essas citações em que eles vão a essas regiões profundas para resgatarem, né? A palavra mais técnica é essa, né? Resgatarem esses corações. E quando vão a essas caravanas para assim fazer, eles vão dentro de uma alta concentração e com pensamento muito firme, porque são regiões muito perigosas e não é qualquer um que vai acompanhando essa caravana. São espíritos que já estão em condições de assim fazer. E se desviar o pensamento para qualquer coisa, pode provocar um dano. E outra coisa, quando eles chegam lá, que muitas vezes tem um coração ou vários corações já estão prontos para serem resgatados, e se apresenta lá no meio outros que querem sair, mas não querem sair, aquele negócio que diz que eu quero, mas no fundo ele não está querendo coisa nenhuma ainda, né? Esses não são resgatados. Não basta que a gente... Bem? Ver que ninguém consegue mudar o pensamento de ninguém. Nós que temos que tomar cuidado, ter a certeza do que nós queremos da nossa vida, os nossos pensamentos, como que nós queremos mudar. Você vê que eles não conseguem chegar neles, se eles não quiserem, não conseguiram chegar em André Luiz, só quando ele... Né? Exatamente, isso no próprio Judas, né? Depois de algum tempo, foi Maria, a mãe de Jesus, lá resgatar o Judas, né? Mesmo assim, ela teve que fazer uma preleção muito grande, ele rejeitou a presença, duvidou da presença de Maria, de quem ela era. Só no final que ele conseguiu entender que Maria estava lá para poder resgatá-lo como o filho do coração dela. Olha a bondade de Deus aí. Isso que eu estou falando é para a gente poder entender essa questão do inferno, quando se diz que o inferno, quem for para o inferno está condenado para sempre. Não tem ninguém condenado para sempre, de forma alguma. Não existe ninguém condenado para sempre. Sempre haverá uma oportunidade para cada coração, seja ele quem for. Deus é Pai. Assim como nós temos os nossos filhos, que nós os amamos, e quando eles se extraviam ou adentram em estradas não recomendadas e nem recomendáveis, nós, como pais, principalmente as mães, né, que são os corações assim mais maternos, né, coração mais materno, quem de nós deixaria o nosso filho ser eternamente sepultado num mar de amargura? Nenhum de nós. Imagine se Deus vai se permitir fazer isso. De forma alguma, isso não existe. Por isso que eu queria fazer essa correlação do umbral, que o umbral é um momento de estágio, de depuração. A Terra ainda aqui nós estamos ainda como purgatório, a Terra ainda é um purgatório, onde nós estamos purgando, tendo a oportunidade de purgar os nossos mau hábitos, os nossos vícios, as nossas delinquências do passado, do presente, ninguém sabe, né? É um meio de a gente poder resgatar isso tudo. São condições que nos são colocadas para que a gente possa minimizar o nosso futuro para que ele seja um pouco melhor e assim avançarmos no tempo e no espaço, conforme é o desejo e a vontade de Jesus e de Deus. Porque não faria sentido também, né? Se ficar sofrendo, sabe Deus até
quando sem sair daquilo? Seria muito contraditório do que o próprio Jesus falou, né? Pelo menos eu Exatamente. vejo assim. Não, você está vendo certo aí. É o certo que você está vendo. E assim como no inferno não está ninguém condenado para sempre, no céu nós não vamos chegar lá, achar um céu onde nós encontramos lá Deus sentado, aquele ser de barbas brancas, né? Com um cajado na mão, esperando, você vem para cá porque você é meu lado direito, porque você é você já está melhorzinho. Você vai para o meu lado esquerdo porque você está ruim ainda. Não existe isso, né? Nós sabemos das nossas necessidades, sabemos do que nós fazemos, que está tudo na nossa consciência. O pior juiz que existe é a nossa consciência, ou talvez seja o melhor, que está sempre nos seguindo, né? A nossa consciência sempre está nos seguindo. Nos seguindo e, às vezes, nos perseguindo, né? Depende de como a gente queira, o ângulo que a gente queira analisar, né? Vamos? Mais um pedacinho ou que alguém mais quer falar? As mesmas razões que fizeram os antigos localizar a morada da felicidade determinaram também que se localizasse a dos suplícios. Tendo localizado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocassem a segunda nos inferiores, no centro da terra, para o qual, segundo se acredita, certas cavernas sombrias e de aspecto assustador serviam de entrada. Foi assim também que os cristãos, eita, Acertou. durante longo tempo, localizaram o lugar dos condenados. Notemos ainda a esse respeito outra analogia. O inferno dos pagões, Pagãos. hoje tá difícil. Mas é isso mesmo, Dani, é isso mesmo. Não tem problema, não. Pior que tá gravado, né? Pois é. Vou pular, hein? Não, Tinha de um lado os campos elíseos e de outro o Tártaro. O Olímpio, morada dos deuses, dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, nos lugares baixos, para tirar dali as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, portanto, apenas um lugar de suplício. A semelhança do que acontecia entre os pagãos, eles estavam também nas regiões inferiores. Assim como Olímpio, a morada dos anjos e dos santos, estava nas regiões elevadas, colocada para lá do céu das estrelas, que se considerava limitado. Eu acho que já está explicado isso aí, pelo que você falou antes, Titio. Podia passar para o próximo, né? Não, mas eu queria tirar uma dúvida aqui. Quando fala aqui de pagãos, eles estão se referindo a quê propriamente? quem eram os pagãos de antigamente? Aquele que não era batizado, não? Então é o mesmo sentido que se dá hoje na Igreja Católica. Sim. Pois é, os pagãos, eles não vão para os céus de jeito nenhum, vão para o inferno. Segundo o entendimento das religiões do passado, né? Isso. Bom, eu não posso dizer do passado, né? Não, mas das religiões que até hoje ainda se alimenta. Eu acho que não se alimenta mais tanto assim, não. Por aquilo que eu tenho ouvido até de alguns padres, os sermões, os ditos sermões, né? Ou os comentários que fazem do Evangelho, algumas partes do Evangelho, que a gente tem visto,
a forma como eles colocam hoje o Evangelho, eu posso dizer porque eu vivi na época em que era feito daquele jeito e o que está sendo feito agora. Hoje é uma coisa mais leve. Já estão começando a entrar no entendimento onde eles buscam até alguma coisa que está na doutrina espírita, só que eles não podem revelar, mas a gente sabe que está lá. Algumas colocações que são feitas estão lá nos livros da doutrina espírita, né? Eu estava assistindo uma palestra, foi de um padre que fez lá a cerimônia lá de formatura da Larissa, lá em Palmas. Que sermão bonito que o padre fez. Com objetividade, fazendo as colocações adequadas, fazendo com que as pessoas raciocinassem sobre o sentido daquela parte do Evangelho, mas sempre buscando levar às pessoas o despertamento das qualidades que ele poderia explorar em termos de qualidade das pessoas. Eu não sei se a Égida lembra disso, que ela está aqui numa atividade aqui também, ela está me acompanhando, e a gente ficou assim até meio surpreso com a forma. Em alguns trechos dos comentários dele, a gente via que ele tinha lido alguma coisa de algum livro espírita. Com certeza ele havia lido, porque ele não ia citar, né, a obra, porque até iria contradizer o trabalho dele, né? Mas é isso mesmo, nós estamos avançando no tempo, né? Como é que é? O Espiritismo não será a O religião do Papa futuro. também está falando mais, né? Mas será o futuro de todas as religiões, porque não é uma religião natural, né? Será o futuro das religiões e não a religião do futuro. Exatamente. Leon Denis que falou. Leon Denis. Porque não pode ser uma religião, né? Senão aí vira particularidade, né? Na realidade, tudo evolui. Né? E a Igreja Católica, se estudar, eles têm feito curso de teologia e têm estudado o Evangelho de uma forma mais racional, né? Mesmo que eles não tenham lido livros espíritas, se eles fizerem a leitura dos evangelhos que tem na Bíblia de uma forma mais racional, eles vão chegar também nessas conclusões que a gente tira aqui. A Igreja Católica ela teve uma renovação, né, carismática, né? Principalmente para atrair mais os jovens. Sim, já é uma outra vertente da igreja, né? Que é interessante, isso. né? Já vê que é muito interessante. Né? Eu acho que essa parte carismática está vendo mais esse lado, está estudando o espiritismo e está usando muita coisa, né? É porque o evangelho é um só. Ele não tem diferença, foi trazido por Jesus. Tem os 4 evangelhos que a própria igreja escolheu e que nós também adotamos na doutrina espírita, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 evangelhos é a base do cristianismo. E, na verdade... Cada um pode tirar a sua visão de forma diferenciada, mas quem estudar a fundo vai chegar nas conclusões que os espíritos disseram para Allan Kardec. O problema tem outra coisa, né, Chaco? Pode falar, Gabriel. O problema são a mudança dos dogmas, né? Os dogmas enraizados, né? Como não acreditar na reencarnação, na pluralidade das existências, né? Mas você sabe que eles acreditavam, a Igreja Católica acreditava da reencarnação? Não, sim, eu até acredito, eu acho que sim. Acho que teve algum momento que foi tirado isso lá dos editos lá, não sei que concílio lá de trás, lá de 1200, sei lá, 800, sei lá. Lá de Constantinopla. Isso, foi tirado isso aí. Até então, eu acho que por interesse, sei lá, na verdade, quando tem muito dogma, para mim, no fundo, é para que a população não pense, né? A humanidade não pense, não raciocine, receba... A humanidade já é um pouco acomodada com as informações, né? Então, até como forma de poder, né? Você controla as pessoas que são menos esclarecidas ou que questionam menos, né? Aí acontece, de repente, esses questionamentos, como o caso da Cleonice que falou, né? Incomoda
a eles, né? Eles sabem a resposta, eles sabem que aquela pergunta ali tem fundamento, tem razão de ser, mas acho que eles têm uma hierarquia muito forte, né? Que mesmo que um padre lá de baixo pense, ou um iniciante, ou ele entra no esquema, ou ele é expulso, né? Por isso que eu perguntei ao senhor, de brincadeira, se internamente tinha essas conversas, né? Porque não pode ser falado assim abertamente. Não, não era colocado abertamente, não. Tem muita coisa que fazia parte até do segredo entre eles, né? E não era divulgado para nós. Muita coisa que a gente nem revela, né? Porque não é bom nem revelar. Tem um livro interessante que eu queria passar para vocês, que fala exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Inclusive, o próprio catolicismo, o que hoje a doutrina espírita está fazendo, quem deveria ter feito isso era o catolicismo. No entanto, ele desviou o rumo. É a mesma coisa, né? Kardec veio, mas antes dele, quem é que veio? Napoleão. Aquele livro A Caminho da Luz, ele é muito interessante, porque ele traça uma linha, a linha do tempo, né, cronológica, desde os primórdios até hoje, e é muito interessante para ler, para entender um pouquinho dessas mudanças. Não dá para entender a fundo, até porque não está tudo colocado ali em detalhes, mas ele dá uma visão bem interessante. É uma visão panorâmica, mas realmente ele consegue transmitir o que a gente precisa entender, né? Isso aí. Mas é isso aí. Vamos andar mais um pedacinho? Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. Esse nós já lemos? Já, né? Agora é o 7, né? 7? Ou é o 6? É o 6. É o 6. Não sei. Essa mistura das ideias pagãs com as cristãs nada tem que nos deva surpreender. Jesus não podia destruir, de repente, as crenças enraizadas. Os homens não dispunham dos conhecimentos necessários para conceber o espaço como infinito e povoado de mundos em número infinito. A Terra era para eles o centro do universo. Não conheciam sua forma nem a sua estrutura interior. Tudo lhes parecia limitado segundo a sua compreensão. As noções referentes ao mundo, ao futuro, não poderiam exceder os limites dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro conhecimento da realidade. Viu o que eu falei antes? Exatamente isso aí. Mas vamos lá. Mas, de outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os prejuízos dominantes, preferiu abster-se, deixando ao tempo o trabalho de retificar as ideias errôneas. Limitou-se a falar vagamente da vida de bem-aventurança e dos castigos que esperavam os culpados. Mas, em parte alguma, nos seus ensinos, encontra-se o quadro dos suplícios corporais que os cristãos transformaram em artigo de fé. Eis como a ideia do inferno pagão perpetuou-se até os nossos dias. Era necessária a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhe dar a justa medida. Mas como nada de positivo pôde ser colocado em lugar dessas velhas concepções, ao longo período denominado por uma crença cega, sucedeu... Dominado. Longo período dominado. Não falei isso não, gente? Desculpe. Denominado, você falou. Então, deixa eu voltar aqui. Vai lá. Vou voltar aqui. Você está em casa. Tá. Mas como nada de positivo pôde ser colocado em lugar dessas velhas concepções, ao longo período dominado por uma crença cega sucedeu, como fase de transição,
o período da incredulidade, ao qual a nova revelação vem por um fim. Era necessário demolir para depois reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas pelos que em nada acreditam, em virtude de sentirem que, apesar disso, alguma coisa lhes falta, do que aos que já possuem uma fé robusta, embora absurda. Bom, esse é o 7, o próximo é o 7. Eu acho que não dá tempo de fazer a leitura dos demais. Mas vamos aqui, no 6, o que a gente pode... Quais são as considerações que a gente pode tecer aqui? Os comentários. Me lembra o estudo da Gênese, né, que a gente fez, esse item 6. O centro do universo. É porque eles imaginavam uma coisa, né? As limitações, né? Porque hoje a ciência vem mostrar tudo isso depois, né? E como a gente estava falando, né? Jesus não trouxe, ele trouxe o evangelho, que é o evangelho de amor. Agora, ele não podia também se aprofundar muito se ele procura lá como é que é o Nicodemos. Nicodemos, que era um doutor, né? Ele era o líder lá do... Ah, meu Deus, me fugiu aqui agora. A velhice é uma coisa estranha, né? Ele era um doutor da lei. Ele era dos sacerdotes lá, como é que é? Ele era dos sacerdotes, né? Ele era um sacerdote lá do templo, né? É um homem entendido, né? Na cultura antiga, ele era um dos pontos assim mais elevados da cultura, né? Se Jesus, ao falar com ele, dando a explicação a ele, né? E complementando que era necessário nascer de novo para que pudesse ver o reino de Deus, reino do Senhor, ele não entendeu nada, né? Se ele, que já estava mais adiantado em termos de conhecimento, não conseguia alcançar, imagine os outros, né? Aí, o que Jesus quis dizer com isso? Que o seu conhecimento não está assim também tão elevado como você acha que é, não. E botou o Nicodemos para pensar, né? Como é que é isso? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não é essa a colocação que ele faz? Mas, na verdade, não é isso, né? Que a gente sabe que a reencarnação ela é necessária para todos nós. Se realmente nós queremos ver o reino de Deus, quer dizer, alcançar a nossa plenitude moral, intelectual, espiritual, nós temos que galgar esses caminhos, que seriam os caminhos da própria reencarnação. São escalas e degraus que nós vamos alcançando a cada reencarnação. E o aprendizado, esse fica conosco, né? Esse aprendizado sempre a gente vai levar conosco. E por isso que a gente tem que entender que todas essas colocações elas são necessárias. Tivemos que viver esses momentos anteriores, conforme está aqui, né, de saber o que nós fomos e pensar o que era um pagão, que era um inferno, que era um céu. Isso tudo foi necessário durante essa caminhada nossa para que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos. Porque a natureza não dá saltos. Isso tudo colocado de uma vez só no nosso intelecto, nós jamais iríamos conseguir absorver. Então, isso tudo veio por fases e por etapas, para que a gente hoje alcançasse o que nós estamos alcançando. Amanhã ou depois, nós estaremos lá na frente, vamos olhar aqui para trás e dizer, puxa, a gente entendia lá daquele jeito, já éramos espíritas, né? Mas como é que a gente entendia aquilo? Não era só aquilo, era aquilo, mas muito mais. Quer dizer, que nós já estamos já com uma abertura no nosso entendimento, para o nosso entendimento, para que a gente possa alcançar tudo isso. Que essas coisas todas foram necessárias? Foram, que nada se perde, né? Tudo é aproveitado. E hoje nós estamos aqui.
E a população naquela época também não tinha acesso a livros. A imprensa só foi inventada em 1600, por aí. O Gutenberg, né? Então era tudo passado do boca a boca, do jeito que as pessoas compreendiam. Era muito mais difícil de difundir uma ideia nova. E isso é muito fácil de entender, né, Jaco? Você passa o recado no ouvido de alguém aqui, no meio de 5, 6, quando o recado que você deu aqui na origem, quando ele chega lá no final, não é nada daquilo que você transmitiu aqui. Não, exatamente. Entra o ruído da informação. O ruído da informação. Tem uma atividade em língua portuguesa que é muito comum o professor de português fazer, que é quem conta aumenta um ponto. É. Né? Agora, Egeu... Um ponto aumenta um ponto, né? Egeu, isso tudo que você falou está bem aqui no texto, né? Está bem claro. E mais do que... E não era acomodação, né? Era realmente falta de amadurecimento espiritual, a ponto do próprio Jesus respeitar isso. Mas não é? Não estávamos maduros. Não tinha como ser. Aqui no início do segundo parágrafo, né? Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro conhecimento da verdade. Era necessário que, logo na terceira linha, depois no segundo parágrafo, deixando ao tempo o trabalho de retificar as ideias errôneas. À medida em que nós fomos amadurecendo, né? E nos preparando, porque o que você disse aí, senão não aguentaríamos. Se você ensinar uma criança que está sendo alfabetizada de supetão algumas coisas, ele coloca a mão na cabeça, ele entra em pane realmente, né? Eu já vi isso. Verdade. Ele entra em pane. E tem uma outra coisa também, sabe, Yolanda? Jesus, naquela época, logo junto aos 12 apóstolos, né, os discípulos, né, os 12 apóstolos, né, os apóstolos, quem tinha mais convivência era mais da intimidade dele, né? Jesus não falava por parábolas para ele. Jesus era mais direto com eles. As parábolas eram para vamos dizer assim, o público em geral, né? As parábolas, ele sempre utilizava as parábolas, que eram aquelas historinhas, para poder o povo entender, porque senão também não iria entender. E os discípulos dele, os apóstolos, né? Eles recebiam a informação mais direta de Jesus. Era uma informação mais consistente. Eles eram mais maduros, né? Espiritualmente falando. Eles já estavam mais receptivos, né? E uma outra coisa que está aqui, a ideia, o Deus justo, Pai justo, né? E misericordioso, foi passado. Porque, mesmo ele não tendo ainda condições, né, de lançar todo o conhecimento, toda a verdade, pela falta do amadurecimento, mas, né, Mas em parte alguma, os seus ensinos encontra-se o quadro dos suplícios, porque isso não é Deus justo. Então, isso foi fixado, né? Não existe esses castigos, esses quadros, porque Deus é justo. E a gente não tinha esse conhecimento na época do Deus justo. Deus castigava o tempo todo. Então, isso dentro dessa imaturidade da humanidade, isso ficou claro. Essa trouxe a ideia de Deus Pai, né, Yolanda? Deus Pai, essa ideia de Deus Pai, né? Aí lá no último parágrafo, você quer que eu volte lá? Abordou isso também. Não, eu estou aqui com de que esse período de crença cega também foi uma fase de transição, está bem aqui claro no texto, né? Também foi uma fase de transição. E nós aprendemos... Para que a gente pudesse transitar, eu quando falo em transição, logo vem na minha mente uma ponte, né? É algo que você tem que atravessar, você tem que ter essa ponte, e geralmente ponte tem as partes, as laterais, que é para você não despencar no precipício, né? Então, é um corredor que vai te
procurar te direcionar da melhor forma possível. Você vai ter ainda a opção de pular para a esquerda, para a direita, fora da ponte? Sempre você vai ter, assim como sempre você também não terá, se você quiser, se você buscar andar acompanhando o chão dessa ponte, né? Aí falando dos conhecimentos da verdade que o Cristo nos trouxe sobre o Deus Pai, Deus único, Deus misericordioso. Então, foi uma fase de transição também, como você abordou aí, né? Foi necessária, porque nós não tínhamos amadurecimento. Não tinha, nós não iríamos absorver. Na realidade, ela poderia ter sido mais amenizada. Sim. Porque no próprio livro que aí o Gabriel falou, A Caminho da Luz, a espiritualidade superior fica preocupada com os rumos que a igreja tomou e programou a vinda do Maomé para poder puxar, mudar a história. E ele acabou também naufragando. Ele acabou optando por outros caminhos que atrapalhou um pouco. É o próprio Napoleão também, né? Napoleão também, exatamente. Então, poderia ter sido mais amenizada a igreja. Se a igreja, pelo egoísmo do poder, de querer controlar o povo e tudo, ela perdeu um pouco na história e atrapalhou muito a humanidade também. Aquilo que a gente falou, né, Jaco? Ela veio, inclusive, com essa missão, né? Ela seria realmente o que hoje o Espiritismo está fazendo. Conhecia os evangelhos, né, Chacu? Isso, exatamente. A ganância, a coisa do poder, o egoísmo. Optaram pelo controle, por querer ficar no poder e controlar o povo, e ainda se misturou com a política de Roma e piorou, esculhambou tudo. É uma espécie de subjugação, né? Uma espécie de subjugação, exatamente. Começaram a matar em nome de Jesus. Nossa. Aí foi pior ainda. E você estava lá nesse meio também? Eu acho que sim. Eu acho que eu estava. Agora são mais 1000 anos para poder resgatar. Melhor a gente pular essa parte. O Fernando só olha assim com aquele meio sorriso. Não é, Fernando? Vamos pular essa parte. Olha, a Elida falou que era o Santo Fernando. Não, eu estou mais com a Yolanda. Melhor pular mesmo. Foi tanta bandalheira, né? Meu Deus do céu, nós estamos corrigindo agora, rapaz. Nós já estamos na era melhor agora. Mas eu acho que Jesus já previa tudo isso, porque ele foi muito inteligente, porque até nas parábolas dele, a gente aprende hoje e a gente olha e enxerga de uma forma diferente do que foi visto anteriormente. E cada vez a gente descobre mais coisas, mesmo nessas parábolas que eram para o povo daquela época. Então, acho que ele já previa tudo isso mesmo, ele sabia que ia acontecer. Faz parte do programa. Exatamente. Então, Jesus, mesmo naquela época, ele foi atual para hoje, sabe? E para... Sempre. Para sempre. Exatamente. Pois é, meus caros irmãos. Antigamente, quando eu subia lá no púlpito para falar, queridos irmãos, em nome de Jesus. Vai em latim, tio. Lá, a gente começava assim, Dominus vobiscum. Pois é, pena que já faz tempo que eu fiz a minha faculdade, porque eu aprendi latim, só que eu esqueci. Pois é, eu também estudei muito latim. Estudava latim também. Cheguei até a começar a estudar o grego, mas depois eu saí. É isso mesmo. Hoje Sheila está aí, né, Sheila? Você quer cantar um pouco, Sheila? Sheila vai cantar. Hã? Não pode? O microfone está desligado, Sheila. Ela não está podendo, não. Ou tá? Aí. Tá. Canto, né? Você quer cantar, Sheila? Canto sim, canto. Você afinou? Canto. Afinou direitinho a voz? Deixa eu pensar só um pouquinho aqui em qual. Deixa eu pensar só um pouquinho aqui em qual que eu vou cantar. Pode ser A Mão que Rege o Mundo, da sua filha? Nossa, isso é muito difícil.
Ela vai muito Vou te chamar a alto. Nicole, Sheila. Chama a Nicole para te ajudar aí também. Não é difícil, não. Não é difícil. Então canta, meu A bem. Égida te ajuda. Vai lá, se você Não, não, mas se aí- você não, se você não for, Dá o eu te delay. ajudo. Aí- Oi? É só você... Repete, Ed. Se você não conseguir, eu te ajudo. Mas aí dá o delay, né? Dá o Não delay, dá. não dá para Tá, cantar junto. Então canta você que Né? amanhã que a gente canta outra. Pode Canta outro, então. Vou cantar outra, então. Deixa eu pensar aqui. Peraí. Só vem uma na minha cabeça. Então vai Então essa é mesmo. Essa. Então é essa. Não consegui pensar em outra, é essa. Do alto de uma montanha, fitando a amplidão, imerso no mar de nuvens, diante da criação. Sou grato pelo que vejo, pois sei que existe em mim. Traduzo em oração. O amor que vive em mim. Que tenho em mim. Pois tudo Está em tudo e tudo feito de amor. O delay me É só deixar sentir o sopro do Criador. Tudo que existe, existe por ti. E não há palavras para definir. Talvez não entenda, mas posso sentir a fé com a razão. O acaso não pode existir, pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador, pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. A Ellen chegou a entrar aí, ô Chacô, mas acho que caiu. Eu não vi, não. Não vi. Ela estava aí. Quando fizer a prece, vou envolver a Ellen também. Pede a Joana para fazer a prece, que ela envolve a irmã dela, ela tem mais. Tá, Joana? Você faz a prece? Claro que sim. Então tá. Nos A envolvendo. Helena, não? Helena. Isso aí. Nos envolvendo nessa música que, pelo menos para mim, me levou muito longe. Tão bem essas aulas, essa aula de hoje assim, maravilhosa. Quanto aprendizado, meu Deus. Eu digo assim, que o aprendizado é para tirar esses aprendizados, esses estudos, é para tirar toda essa agonia que fica dentro da cabeça da gente, mas essa música, entregando ao Pai, a todos nós mesmos, todos nós, principalmente minha irmã, está passando pelos momentos que não está sendo fácil para ela. Vamos entregá-la mesmo, a certeza que o Pai está presente
cada dia mais. Eu consigo trazê-la para esse estudo, eu acho que vai melhorar bastante, que ela vai conseguir se erguer, vai conseguir ter a paz, a serenidade, a sabedoria de lidar com tudo. Não só ela, todos nós, né? Estamos precisando mesmo saber para onde ir, como ir, né? Como diz o outro, o que nós queremos, o que nós estamos pretendendo na nossa vida. E assim, Pai, encerrando essa tarde maravilhosa, te entrego essa noite e todos aqueles que estão na prece hoje, precisando da sua ajuda, Pai. Assim seja. Assim seja. Assim seja.